Bom, eu me chamo Victor Luiz Bonjour e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre o artigo Diálogo e Vínculo. Bom, eu me chamo Victor Luiz Bonjour e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre o artigo Diálogo e Vínculo, contribuições para a lugarização de perspectivas complexas nas organizações. Bom, para início a gente olha essa frase. O olhar o ser humano como máquina é um vício da concepção tayloriana do trabalho. Frase essa cunhada por uma das escritoras do artigo em questão, já nos situa um pouquinho sobre a lógica clássica, mas para entendê-la de uma maneira muito mais ampla, a gente tem que entender primeiro o paradigma mecanicista. Este que foi criado pelas escolas clássicas da administração, desenvolve uma visão mecanicista da dinâmica organizacional, ou seja, ela simplifica e lineariza todas as relações que o indivíduo pode vir a ter dentro de um ambiente de trabalho. Com isso, o ser humano deixa de ter o seu viés mais complexo e humano para dar espaço a um viés muito mais mecânico, dado desta maneira que se torna uma máquina eficiente que pode ser trocada, ou suas peças podem ser trocadas a qualquer momento. E embora esse pareça um cenário de revolução industrial ou pós-revolução industrial, ainda existem reminiscências cristalizadas até os dias atuais. Segundo Urbi, ainda não presenciamos uma mudança pragmática, mas sim um desenvolvimento acumulativo dentro de um mesmo paradigma. Desta maneira, os avanços nas discussões sobre a lógica clássica do trabalho serviram apenas para mascarar e acentuar a ruptura entre a mão e o cérebro, construindo assim um trabalhador alheio, o que, de certa maneira, consolida a coisificação do ser humano, que, por sua vez, ajuda a visão mecanicista já explorada. E quando eu digo coisificação, é literalmente transformar o ser humano em algo simplesmente simples e tirar todo o seu contexto e sua complexidade. E caso não esteja claro, a gente pode tratar um pouquinho sobre o trama da instrumentalidade. Esse trama é exemplificado na seguinte frase: o indivíduo é instrumentalizado para atender os objetivos gerenciais, podendo perder o sentido de suas ações e até da sua existência, ou seja, se torna apenas uma máquina sem sentido, controlada por terceiros. Desta maneira, a gente chega na tensão pragmática. Bom, e a tensão ela se dá entre a complexidade do ser humano e as organizações. Desta maneira, a gente deve lembrar que as organizações elas só existem por conta de um movimento recursivo entre elas e a sociedade. Desta maneira, as empresas e o ambiente organizacional ele se torna um microcosmo social, uma réplica da sociedade, dado que tanto a sociedade como o ambiente organizacional são habitados por pessoas que estão, de certa maneira, organizadas. E desta maneira, a totalidade de uma empresa ela não é contemplada pelo paradigma mecanicista. Deste modo, se cria tensão pragmática entre a lógica classicista e o paradigma mecanicista e a complexidade do ser humano. Dessa maneira, a gente entende um pouquinho sobre o desafio da contemporaneidade, que é simplesmente o rompimento com o saber antigo, o rompimento da lógica clássica. E um artigo paralelo, escrito pelas mesmas escritoras do artigo que a gente está abordando agora, é criado a concepção do lugar de trabalho. Lugar esse que viabiliza e acredita muito nos laços afetivos que o ser humano cria com a organização. E esses laços a gente vai explorar um pouquinho mais quando a gente for falar do papel da comunicação organizacional frente a todo esse ambiente. E de maneira geral, a gente deve iniciar um novo paradigma que valoriza o fator humano dentro das empresas. Então, chegamos agora para entender um pouquinho sobre de que diálogo estamos falando. E para saber de que diálogo estamos falando, eu vou trazer uma concepção minha de diálogo um pouco mais pautada nas transformações e sobre o artigo que as escritoras escreveram. Bom, o diálogo ele permite distintas buscas teóricas, dado que se comunicar e se dialogar é intrínseco ao saber humano e ao humano, dado que a gente só evoluiu segundo a comunicação, se comunicando e se relacionando. Então, não é sobre tornar algo comum, mas sim criar juntos algo novo. E através da empatia, o diálogo ele faz se prosperar e faz prosperar também o sentimento de curiosidade sobre o outro, assim favorecendo a possibilidade
de novos vínculos. Desta maneira, a gente trazer o diálogo como centro do processo, dos processos comunicacionais, amplia a possibilidade de novos paradigmas e transforma o ambiente organizacional, saindo da racionalidade instrumental e indo para um espaço muito mais relacional. E aí a gente chega no ponto alto, que é entender qual é o papel da comunicação organizacional nisso tudo. Mas antes a gente tem que entender que a comunicação organizacional, ela não se pauta apenas no seu viés técnico, porque não supre o desafio da complexidade contemporânea. Dado que quando a gente fala sobre gente, a gente não pode ficar na lógica, porque 1 mais 1 é igual a 2, mas quando se trata de pessoas é algo muito mais volátil, algo muito mais inconstante. Então, a lógica técnica da comunicação organizacional, ela não é suficiente para o desafio da contemporaneidade. Dado isso, a gente deve focar no sujeito. E o lugar de trabalho, que é explorado no artigo em paralelo, trabalha muito isso, que é criar um local de trabalho onde se valoriza o vínculo e onde o fator humano é valorizado em primeira instância. Desta maneira, o ser humano é valorizado e é criado, assim, um ambiente próspero entre a organização e o indivíduo. Desta maneira, eu agradeço a todos pelo tempo e tenham todos uma ótima noite, /dia, /tarde.